Descubra como a ganância e as escolhas péssimas de gestão fizeram com que o Cartoon Network se destruísse. À medida que a busca implacável por lucro se colocava acima da qualidade criativa, os espectadores testemunharam um canal que um dia foi algo cheio de originalidade e inovação, com os seus desenhos que marcaram uma geração de pessoas, se transformar em uma sombra do que já foi. Pra mim, a primeira lembrança que eu tenho de desenhos animados foi com Cartoon Network. Boa parte das minhas tardes, enquanto meus pais trabalhavam, eu ficava assistindo Ben 10, Jovens Titãs, As Meninas Superpoderosas e entre muitos outros desenhos. Foi por causa do Cartoon que eu descobri o que era um anime, e que me apresentou literalmente um dos meus animes favoritos, que é One Piece. Apesar de que naquela época eu não saber que estava vendo um anime quase todo picotado pela censura da 4Kids, tinha um tempo que o Cartoon Network reinava supremo, repleto de personagens adoráveis e aventuras cativantes, que faziam com que qualquer pessoa se apaixonasse. No entanto, à medida que os anos foram passando, algo sinistro começou a desenrolar nos bastidores, levando a uma série de decisões questionáveis, que resultariam na lenta e dolorosa autodestruição desse canal, que outra hora era tido como glorioso. E aí, tudo de boas? Meu nome é Júlia e bora conversar. Cartoon Network, o começo de tudo. O Ted Turner era dono de algumas redes de TV, como a TBS, a TNT e o fundador do canal a cabo CNN, que era o primeiro canal dedicado 24 horas a notícias. E a gente já pode ver que o cara tinha bastante dinheiro ali. Esse novo formato da CNN foi uma ideia inovadora para a época, e que mostrou ser possível ter um canal que não tivesse nenhuma interrupção ou alguma hora para acabar. O Ted Turner resolveu comprar a MGM, que era uma empresa de entretenimento que fazia filmes e conteúdos para a TV, além de também ser a detentora dos direitos dos Looney Tunes na época. Só que o Ted acabou ali voltando atrás e vendendo ela de volta. Parece até eu comprando alguma coisa na internet e depois cancelando, porque eu não precisava de verdade. Mas no caso do Ted, pelo menos ele ainda ficou com os arquivos. Em 1991, ele decidiu comprar o estúdio da Hanna-Barbera, que tinha os desenhos dos Flintstones, Tom e Jerry e o mais famoso de todos eles pra mim, que era o Scooby-Doo. Ou seja, ele tinha os direitos de uma biblioteca absurda de desenhos. Em 1 de outubro de 1992, ele lançou o Cartoon Network, que seria o primeiro canal que contaria apenas com desenhos na sua grade de TV, e ainda por cima passaria por 24 horas. No começo, o Cartoon não passava nenhum desenho que era original deles, mas conforme os anos foram passando, eles começaram a produzir os seus desenhos próprios. E os primeiros não foram aqueles que são os mais conhecidos, como o Laboratório de Dexter ou As Meninas Superpoderosas. Na verdade, foi um chamado The Moxie Show, que eu nunca tinha ouvido falar na vida até escrever esse roteiro. Na verdade, o programa que transformou o Cartoon Network no Cartoon Network foi o What a Cartoon. Eram vários curtas feitos por diferentes criadores independentes. E assim nasceram desenhos como Johnny Bravo, As Meninas Superpoderosas, Coragem, O Cão Covarde, que quando eu era criança eu ficava morrendo de medo, mas mesmo assim eu gostava muito de assistir. Também tinha Dudu e Edu, que era um dos desenhos mais doidos que eu já tinha visto, mas eu gostava muito de assistir. E eu gostava tanto de assistir que eu comprei até um jogo de PS2 deles, que também era uma loucura total. Mas foram esses e outros originais que fizeram o Cartoon Network crescer cada vez mais. Até que chegou um ponto que o canal teve mais de 80 milhões de pessoas assistindo ele. Mas como uma empresa que sempre se propôs a arriscar, trazendo desenhos novos, cada um com seu traço, cada um com seu diferencial único, virou uma empresa que apostou em uma cópia de copia e cola dos desenhos que já tinham funcionado no seu passado. Porém agora com menos qualidade de enredo e animação. A essência do Cartoon Network. O legal do Cartoon, além de ter desenhos incríveis, era que cada um desses desenhos tinha uma premissa diferente, porque os outros canais também tinham desenhos super legais também, mas nenhum deles tinha um garoto que se transformava em 10 alienígenas porque um relógio esquisito pulou no pulso dele vindo lá do infinito, e se eu continuar eu vou acabar cantando a musiquinha aqui. Inclusive, o Chama é o melhor alienígena. Na real, eu também gostava muito do Yanadushi, então comenta aqui qual era o seu alienígena favorito de Ben 10. O Cartoon Network teve várias eras diferentes, e parecia que cada era editada pelo presidente que tava no momento. Aquela, né, piadinha ali. A primeira foi a era Checkerboard, que é aquela que tem o logo que pra mim é um dos logos mais bonitos do Cartoon até hoje. E a presidente dessa época era Betty Cohen, que ficou ali do início do Cartoon Network até o ano de 2001. Ou seja, ela tava ali no surgimento de tudo. E nessa era eles colocaram os desenhos que eles tinham direito, como Looney Tunes, os da Hanna-Barbera, e ali foram crescendo de pouquinho em pouquinho pra botar os seus originais. A segunda era foi a Powerhouse. A Betty chegou a ficar até um tempinho dela, mas depois quem entrou no comando foi o Gene Samples.
Apesar da era Powerhouse já vir com uma pegada de desenho boas, com os originais que eles já tinham criado e agora trabalhavam melhor em uma estrutura para criar a identidade do canal, foi na era City que finalmente eles pareciam ter achado a essência do Cartoon Network. Mas foi também no final dela que tudo começou a desandar. A era City foi onde teve a primeira mudança de logo, que colocaram apenas o C e N. Essa era a era em que meio que criou um universo onde todos aqueles desenhos que a gente mais gostava viviam na mesma cidade. Ou seja, você via a Ravenna de Jovens Titãs junto com a Mandy de Billy Mandy, você via o Fred do Scooby-Doo querer dar uma de maluco e entrar numa rixa de carro com a Máquina do Mistério. Esses crossovers davam uma surra na Marvel, que tenta falar de multiverso e não consegue. O Gene Samples também decidiu que o Cartoon Network focaria mais nessa pegada de desenhos que tinham mais histórias, como Jovens Titãs, Ben 10, A Turma do Bairro, que apesar ali de eu não assistir tanto quanto os outros, eu também achava bem legal. Jovens Titãs era um dos meus desenhos favoritos dessa época, e tu vê que um desenho é bom quando os adultos paravam para assistir com você, porque a minha mãe parava para assistir comigo, entendeu? Sem contar também os animes que eu conheci por causa do Cartoon Network, que era Zatch Bell, que tinha uma música de abertura que era incrível e a história pra mim continua sendo muito boa. As Super Gatinhas, que quase ninguém conhece, e por um tempo eu achei que era um surto da minha cabeça, que esse anime nunca tinha existido. Mas eu juro que eu tive até uma borracha daquelas que eram caneta de quando a gente era criança, e era das Super Gatinhas, tá? Viu Full Joe, que era um desenho baseado em um jogo, mas não cometam o mesmo erro que eu, porque eu fui tentar rever esse desenho depois de muito tempo, e foi um choque de realidade pra mim, porque os bonecos praticamente não se mexiam, mas na minha cabeça era perfeito. A gente gostava tanto desses desenhos que passavam que a gente queria ter as coisas dele. Eu lembro que eu amava o Ben 10 e que numa Páscoa eu pedi pro meu pai o ovo do Ben 10 porque vinha o Omnitrix. E agora que eu falei, o ovo do Ben 10 ficou meio estranho. Ou quando o Bakugan lançou, porque todo mundo queria ter um Bakugan. Tanto que eu lembro que tinha uma promoção do Mac Lanche Feliz que você ganhava um dos Bakugans que era um dos personagens principais. Inclusive, teve outra vez que o McDonald's fez algo relacionado a desenhos, que eu ganhei, eu acho que um DVD dos Jovens Titãs e um outro que era do Tom e Jerry. Que aí vinha com os 4 episódios ali do desenho. O McDonald's, na verdade, sempre soube fazer seu marketing, né? Porque eu lembro também que eu tinha o brinquedo do Ben 10. Mesmo com uma história notável e um legado de entretenimento excepcional, o Cartoon Network não conseguiu escapar de um destino sombrio que levou ele a uma inevitável queda. Cartoon Network, a queda. Já dizia Glória Groove, e venham ver os deslizes que vou cometer. E o Cartoon Network foi um atrás do outro, né? Como eu falei, a Era City pra mim foi uma das melhores, mas também foi onde começou tudo a desandar. Isso aconteceu quando eles lançaram o Adult Swim, que era um quadro que era literalmente voltado pros adultos, com tudo bem mais pesado, né? Só que assim como eu ficava até tarde vendo o desenho, muitas crianças devem ter feito mesmo, e como os desenhos tinham muito palavrão e coisas que não eram nem um pouco direcionadas ali pro público infantil, acabou dando um grande BO pro Cartoon Network, fazendo com que eles fossem processados várias vezes. O Jim, que era o presidente lá da época do Cartoon, acabou pedindo desculpas e saindo do Cartoon. A era que veio em seguida desse rolê com Adult Swim foi a do Toonix. E também foi a última que eu me lembro de ter assistido os desenhos do Cartoon. Tanto que eu acho que foi em 2010, porque teve um negócio da Copa Toon e eu achava muito legal os joguinhos. Foi nessa época também que surgiram desenhos como as aventuras de Flapjack, Chowder. E assim, o que eu mais assisti foi o do Flapjack, porque eu gostava desse rolê da Ilha Doce lá, que eles estavam tentando encontrar. Até hoje não sei se encontraram, porque parei de assistir, né? Assim como o presidente do Cartoon mudou pro Stuart Schneider, o logo do Cartoon também mudou. Ou mudou mais ou menos, né? Porque eles simplesmente deixaram a logo totalmente branca. Bem sem criatividade, passando ali uma vibe de hospício. E a gente pode ver que ele era um pouco maluco também, porque ele decidiu colocar live action no Cartoon Network, onde literalmente o nome do canal é Cartoon. Isso aconteceu porque eles viram a Disney lá com as suas séries Hannah Montana, Feiticeiros de Waverly Place, a Nick tinha a iCarly, Drake e Josh. Aí o Cartoon olhou e falou, é isso que a gente precisa, hein? É isso. Só que deu muito errado e ninguém gostou das séries deles. Mas na era Toonix também tinham desenhos que eram muito bons, como Steven Universo, A Hora da Aventura, que eu não assisti tantos episódios assim, mas eu sei que todo mundo ama eles. Inclusive, tem um amigo meu que fica insistindo pra eu assistir Steven Universo inteiro agora que tá no stream. Aí o Cartoon ainda tava até que tranquilo assim na questão de desenhos. Mas em 2014, o presidente atual do Cartoon, que era o Stuart Schneider, teve uma treta com o presidente das empresas Turner lá, que era no caso a empresa do Ted Turner, que no caso criou o Cartoon, né? A era Shackett chegou e trouxe também uma nova presidente, que a gente pode dizer assim que ela não fez as melhores escolhas pro rumo que ela queria que o canal seguisse. Ela tentou apelar pra questão da nostalgia, trazendo os desenhos que a galera mais gostava do passado, só que de um jeito bem diferente.
E aí também entra uma questão que a gente não é mais o público-alvo do Cartoon, e sim as crianças. Então podia até fazer sentido eles virem com esse novo Ben 10 ou esse Teen Titans Go, só que ainda assim dá pra ver que eles deixaram toda a história, o enredo e o que deixava realmente os desenhos incríveis de lado. A última era foi a Dimensional Go, justamente por causa dos Teen Titans, só que aí já tava ladeira abaixo, e todos os desenhos do Cartoon pareciam estar seguindo o mesmo estilo de traço e o mesmo estilo de piadinhas ruins. Nenhum deles tinha mais aquele diferencial. Cada desenho antigamente era totalmente diferente, em questão de tudo, aparência, de roteiro, afinal, tu saía das meninas super poderosas pra assistir Ben 10, e de Ben 10 tu ia pro Dudu e Edu. E as coisas eram únicas, entendeu? Cada um tinha seu rolê. Eu não sou uma daquelas pessoas que fica falando que, nossa, os desenhos de antigamente eram muito melhores, porque eu ainda acho que tem muita coisa legal e muito desenho bom no geral de hoje em dia. O último que eu gostei bastante foi The Old House, da Disney, só que aí a Disney também cancelou, né? Então o bagulho tá um pouco difícil pra gente. Mas a realidade é que ninguém mais assiste TV. Hoje em dia a gente tem os streamers que fazem a gente poder assistir qualquer coisa que a gente quiser na palma da nossa mão, por isso os números de espectadores desses canais de TV começaram a cair tanto. E se a gente juntar isso com a má gestão e a péssima escolha sobre o que passar no Cartoon Network, fizeram com que ele se afundasse cada vez mais. O Cartoon Network realmente marcou muita gente. Me fala aqui nos comentários qual era o seu desenho favorito do canal. O meu vai ficar ali entre Ben 10 e Jovens Titãs. Você quer saber o meu processo de criação de vídeo e como eu monetizei esse canal com praticamente um vídeo? Dá uma olhada no link do comentário fixado. Agora você quer entender como a EA destruiu The Sims? Dá uma olhada nesse vídeo que tá passando aqui na sua tela.